sessão, ela vai abordar os enigmas mais inusitados e, por vezes, mais céticos que encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis. O relato da criação, da queda e dos eventos pré-diluvianos levanta questões que desafiam a nossa compreensão moderna, né? Aquele crente racional, né? que gosta de, né? Tipo Tomé. Aqui é fé, é crer que Deus, né, vai nos esclarecer naquele dia, quando estivermos com Ele, né? E começamos então aqui, né, com a longevidade dos pré-diluvianos. Nós tínhamos preparado os slides, mas infelizmente, não sei o que aconteceu, não deu certo, né? Não deu certo. Ficou tão bonito e que pena. A longevidade, né, extraordinária ali dos patriarcas, né? Com quantos anos morreu Adão? Alguém sabe dizer? 930. 7. Com quantos anos morreu? Não foi com 7. 912 anos. O homem mais velho na Bíblia foi Matusalém. Morreu com? Isso, justamente. 969 anos. Né? Tem uma experiência ali muito rica em Enoque, né? Que era um homem que andava com Deus, e ali aos seus 365 anos, ele sumiu, porque Deus o recolheu em vida, né? E ele foi com o Senhor. Então, é um dos pontos mais intrigantes do texto de Gênesis, né? Essa longevidade dos chefes das genealogias, né, no capítulo 5 do Gênesis, né? Será que essas pessoas realmente viveram perto de 1000 anos? O próprio relato bíblico mostra uma queda acentuada na expectativa de vida após o dilúvio, né? E aí vem as perguntas, os questionamentos, né? Será que seriam as circunstâncias ambientais únicas da terra antes do dilúvio que poderiam ter sustentado essa longevidade? O que a ciência e a história de outros povos antigos falam sobre a idade humana extrema? Todas essas questões sobre o porquê dessa mudança radical permanecem sem uma resposta, né? Uma resposta conclusiva, né? E lógico, eu ia procurar mais informações, e a perspectiva teológica e bíblica, né, seria a pureza genética original. Argumenta-se que logo após a criação, o DNA humano era perfeito e livre das mutações e doenças acumulado ao longo dos milênios. Havia também um propósito de Deus. Deus teria permitido vidas longas para que a humanidade se multiplicasse rapidamente e para que o conhecimento de Deus fosse preservado por meio da tradição oral direta entre as nações, né? Nós vemos lá em Gênesis 6:3, né, que Deus estabelece depois do dilúvio, né, um limite de 120 anos para a vida humana como resposta à corrupção da época, né? As idades após o dilúvio, registradas na Bíblia, caem gradualmente até atingirem a média de 70 a 80 anos, como nós vemos lá no Salmo 90, né? Tinha pessoas com mais de 120 depois do dilúvio? Tinha sim, né? Mas não era, né, geral isso, né? Foram algumas pessoas que viveram mais. Esse, então, é um dos mistérios que nós vemos aí na palavra de Deus. Outro mistério.
os gigantes, os gigantes, ou nefilins, né? Ou nefilins, eu não sei qual que é a pronúncia correta, mas eram, né, gigantes mesmo, né? Pessoas com uma alta estatura, pesadas, grandes, né? E isso daí é falado, né? Em Gênesis 6, onde relata o surgimento desses gigantes, né? E o que contribuiu muito, né, para a decadência e impiedade que dominaram a sociedade antes do dilúvio. Em passagens posteriores do Antigo Testamento, estão descritos como inimigos imponentes do reino de Deus. E eles foram derrotados em batalhas memoráveis, como Davi e Golias. No entanto, após um certo ponto da história bíblica, eles desaparecem por completo. Mas o mistério continua. Que fim levaram essas criaturas? Gênesis 6, versículo 1 está escrito aqui. Os seres humanos começaram a se multiplicar e na terra tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. E naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre inteiramente maus, né? E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isto lhe causou imensa tristeza. E o Senhor disse, verso 7, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, grandes animais, animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Noé encontrou favor diante do Senhor. Então, esses homens, né, os Néfilins, eles eram pessoas terríveis, mas de onde vieram? A palavra hebraica Nefilim vem provavelmente da raiz napal, que é cair, né? E significa, tem alguns significados: caídos, aqueles que fazem cair, ou pode ser entendida como gigantes. Quem eram essas pessoas? Existem 3 linhas principais de interpretação. Seres híbridos, que seriam anjos caídos, que se juntaram às filhas de Caim. Essas filhas de Caim, elas eram assim, mulheres muito bonitas e que se vestiam de forma assim muito sensual e que atraiu muito os filhos, né, de Sete, né, que era um dos patriarcas da época, né? Era Caim e Sete, né? E as filhas de Caim eram pessoas assim totalmente da pá virada, como a gente diz hoje, né? E os filhos misericordiosos de Deus eram os filhos de Sete. Mas existe uma corrente que diz que os anjos caídos tiveram relacionamento com as filhas de Caim e nasceram esses gigantes. Uma outra corrente diz
que os filhos de Sete, que eram filhos amados de Deus, tiveram relação com as filhas de Caim e surgiram esses gigantes, né? Então, e aí, né, vão surgindo várias, né, suposições, né, a respeito do surgimento, mas é um mistério, né? É um mistério. Que fim levaram essas criaturas? Porque a existência de criaturas extraordinárias é testemunhada em quase todas as culturas antigas. Não é só a Bíblia, mas existem muitas culturas antigas que falavam dessas pessoas com uma estatura alta, né? E naquela época não tinha basquete, né? Se tivesse, dava para colocar esse pessoal para se divertir, não ficar aprontando, né? Mas eles gostavam de matar gente, então era terrível, povos terríveis, né? E esse, então, é um outro mistério que nós encontramos na palavra de Deus. Uma outra situação, se os irmãos olharem aí na página 15, é quanto tempo passou da criação ao dilúvio? Quanto tempo passou da criação ao dilúvio? No passado, já houve tentativas, como o do arcebispo irlandês James Ussher, de calcular a idade exata da Terra e do mundo antigo, somando-se as idades mencionadas nas listas de genealogia. Eles pegavam, né, o primeiro filho, né, e somava a idade dele de todos os primeiros filhos dos patriarcas, e somavam. Se você jogar no IA, ele já dá lá 1669 anos, né? E já deixa claro lá, porque ali é tudo lógica, né? Ele pega, soma as datas, né? Seguindo essa orientação aqui do arcebispo irlandês, né? Seria isso, mas nada se prova, são suposições, né? São suposições, são, né, pessoas curiosas que demonstram interesse em conhecer, né, em buscar as coisas de Deus. O que deve ser percebido, porém, é que o Velho Testamento não tem a preocupação, né, não tem a preocupação de fornecer uma lista detalhada e cronológica de todos os habitantes. A intenção primária do texto é traçar a linhagem das famílias antigas até o princípio estabelecido no hebreu. E por essa desde que a primeira família foi expulsa do Éden até a humanidade ser reiniciada com a família de Noé. As genealogias servem a um propósito teológico e não a um cálculo cronológico exato. Nós, até por isso, um dos motivos da minha voz está meio... Nós estivemos no acampamento dos adolescentes, né, e auxiliando, e o tema era reset, né? É quando você está lá com a sua bagagem muito pesada, né? E quantas vezes nós nos sentimos assim, com a nossa bagagem pesada? E quantas vezes a nossa mente se enche de coisas supérfluas, mas que ocupam a nossa mente de uma forma assim tão, sabe, coisas bobas, coisas pequenas, coisas que a gente sabe não vai levar a nada, a lugar nenhum. Eu sempre falo para a Vilma, mas esse problema vai render quanto para nós? Quanto que nós estamos perdendo? Ela fala, larga de ser bobo. Eu falo, a gente se preocupa muito com coisas pequenas. E muitas vezes a bagagem da gente fica tão pesada que a gente não consegue carregar. E o que Deus fez aqui foi dar um reset na humanidade, porque a humanidade estava perdida.
E nosso tema lá foi reset, por quê? Porque às vezes nós, como servos de Deus, precisamos parar e colocar os nossos fardos aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu quero ter a liberdade e o meu espírito aberto para receber a tua palavra e a tua voz, e eu poder viver segundo o teu querer, e não com esse peso que eu carrego nas costas. Esse é o reset do Senhor nas nossas vidas. Não carregue tanto peso. Você não precisa disso, né? Você não precisa disso. Coloque-se nas mãos do Senhor. Peça a Ele: Senhor, reinicia minha vida. Quero voltar ao modo de fábrica. E eu quero viver dias de paz e de alegria na presença do Senhor. Mesmo diante dos dias mais difíceis, eu saber que é o Senhor que luta as minhas lutas e é o Senhor que vence todas as minhas batalhas. Porque essa é a promessa do Senhor. É caminhar conosco, é ser o piloto das nossas vidas e que a gente aprenda a resetar de vez em quando coisas ruins que ficam na mente, no coração, sabe? Deixa para lá. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, né? Deixe a misericórdia do Senhor, dia a dia, sobre a sua vida, te restaurar, te restabelecer, e sorria, porque você acordou de manhã com vida, com alegria, para adorar ao Senhor, não para ficar, né? Você acordou para sorrir e agradecer, e viver um novo dia na presença do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Não seria eu se não contextualizasse, né? Então, nós passamos para uma outra parte do texto, em que fala sobre evidências geográficas e históricas, a confirmação externa. Existem a Bíblia, né? Muitos historiadores, cientistas, eles usam a Bíblia e comparam, né, também a parte geográfica, né, a parte histórica. Ah, mas aconteceu o dilúvio? Mas quando foi? Ah, onde está a Arca da Aliança? Ah, e o grande barco de Noé? Onde está? Né? E perguntas, né? Por quê? Porque uns para aprender, outros na desconfiança, por dizer que a Bíblia é um livro qualquer. Um dos nossos, né, a Vilma e eu, um dos nossos padrinhos, que tinha sido até presbítero da igreja, ele falava e eu ficava assim muito triste. Ele dizia: a Bíblia é apenas um livro qualquer. Eu não sei porque as pessoas ficam tão preocupadas. Eu falava: meu Deus, e ele foi presbítero. Quer dizer, joga para trás tudo, né? Tudo aquilo que aprendeu, que viveu. E hoje ainda existem pessoas assim, que abandonam a sua fé e vai lá para um lugar que, sabe, você fala: nossa, como é que ele pôde? E isso acontece muitas vezes quando a palavra de Deus realmente não está incrustada no coração e na mente, né? E a pessoa vai, né? Segue em frente. Então, o ceticismo moderno frequentemente ataca a precisão factual do Antigo Testamento, né? No entanto, nós podemos ver por descobertas recentes, tanto arqueológicas quanto geográficas, têm lançado luz sobre alguns dos maiores enigmas do Gênesis, confirmando a fidelidade do texto, né? E existem várias coisas que não estava se conseguindo provar, né? Mas ultimamente tem conseguido se a Bíblia tem razão. Vários
estudiosos tiveram que se dobrar à palavra de Deus, porque a Bíblia tinha e tem razão. Eu tenho um livro lá, o nome dele é E a Bíblia Tinha Razão. E ela fala justamente sobre essas questões, né? De que existe muito a desconfiança, né? As pessoas duvidam dessa precisão, né, da palavra de Deus. E os arqueólogos é que vão descobrindo agora e tem que se render à palavra de Deus. Os rios fósseis, precisão geográfica do Éden. Durante muito tempo, estudiosos acusaram o livro de Gênesis de imprecisão geográfica. O relato afirma que a foz do Golfo Pérsico recebia o deságua de 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates, enquanto a observação superficial indicava apenas 2, o Tigre e o Eufrates. Esse mistério foi, drasticamente resolvido em 1972, com o projeto Landsat, um grupo de satélites americanos de mapeamento e de posse das imagens aéreas. Foi possível constatar o rio Gion ainda existe, sendo hoje conhecido como Rio Karun pelos iranianos. O rio Pison não existe mais, mas seu leito antigo pode ser traçado com clareza a partir do território da atual Arábia Saudita até o Golfo. Portanto, a Bíblia tinha razão. A Bíblia está correta em seu registro geográfico. Séculos antes de a tecnologia de satélite existir para confirmá-lo. Então, quando alguém fala sobre evidências geográficas e histórias de Gênesis, é preciso separar 3 coisas. O que é geografia real identificável? O que é dado histórico, arqueológico plausível? O que pertence ao campo teológico e simbólico? São coisas que a gente precisa ver. Nós vemos aqui, a respeito dos rios, e nós vemos que a Bíblia tem razão. Mas, como sempre, o ser humano, está sempre procurando uma razão para combater, E assim segue a vida, Nós cremos na palavra de Deus. E os mistérios de Deus, é como disse aquela senhorinha, falando para o pastor na porta: eu vou ter que sentar com Deus quando eu chegar lá, porque a gente tem várias coisas que eu quero conversar com Ele. O pastor falou para ela: nananina não. Hoje você enxerga em enigma como em espelho, como diz Paulo. Mas lá, seus olhos vão ser abertos e você vai perceber a grandiosidade do Senhor e você vai ver os mistérios revelados, porque ali é adoração, ali não há questionamento, ali há adoração ao Senhor nosso Deus. Então esquece, deixa passar isso daí, Porque Paulo e Silas tinham bem mais coisas para questionar, Eles levaram 39 chicotadas, Mas Deus respondeu ali na frente. Uma família foi salva. Uma família recebeu a Jesus como Salvador. Então não importa muitas vezes quantas chicotadas você leva, mas importa as bênçãos que Deus vai fazer através da sua luta, do seu sofrimento, sabe? E às vezes é preciso a gente pagar um preço para que muitos possam, ou poucos,
Deus sabe quantos possam ser salvos através do seu testemunho, do seu exemplo, das suas atitudes, das suas ações e das suas palavras. Então creia, Deus quer falar através de nós. E passamos aqui para a tábua das nações, né? A confirmação da história. O capítulo 10 de Gênesis apresenta ali a tábua das nações, uma lista detalhada que descreve a divisão e a formação dos vários povos que habitaram a terra a partir dos filhos de Noé. E essa lista foi por muito tempo criticada por historiadores e arqueólogos. No entanto, a opinião tem mudado drasticamente. Povos antes vistos como nascidos do imaginário hebreu, como os hititas, foram finalmente admitidos como historicamente reais por causa de um número avassalador de artefatos encontrados. Eu sempre trago bastante coisa para os irmãos e muitas das coisas eu não acabo não falando porque é falta de tempo. Mas a respeito da tábua das nações, alguns pastores, né, falam sobre isso, né? Eu sempre acompanho muito os nossos pastores, presbiterianos, lógico, né? E um deles escreveu aqui sobre esse tema, e ele diz que a tábua das nações, encontrada em Gênesis 10, é uma genealogia detalhada dos descendentes dos filhos de Adão, de Noé, Sem, Cã e Jafé, após o dilúvio. E ela explica origens de diversos povos, nações e línguas, organizando a humanidade em 70 grupos que espalharam pela terra, servindo como uma estrutura etnológica e histórica para o mundo antigo, né? E aqui agora um resumo, né, dos descendentes de Noé, né? O Jafé, ele ficou com o norte e o oeste. Seus descendentes espalharam-se principalmente para as regiões costeiras e ao norte, Europa e Ásia Menor, incluindo os povos indo-europeus, medos e gregos. Cã ficou com o sul e sudoeste, né? E seus descendentes estabeleceram-se na África, Oriente Médio, incluindo os egípcios, cananeus, etíopes, babilônios e Nimrod. E Sem foi para o Oriente Médio. Seus descendentes povoaram a região central do Oriente Médio, sendo os antepassados dos povos semitas, né, que vêm de Sem, né, incluindo os hebreus, linhagem de Abraão, assírios e árabes. Então, essa tábua das nações é considerada única entre os documentos antigos e demonstra a visão bíblica de uma origem comum para toda a humanidade, né? E além disso, as fontes e tradições antigas de outros povos concordam com elementos importantes da antropologia bíblica, né? Dando conta, por exemplo, de uma época em que todos os homens do mundo viviam juntos, falando a mesma língua. Pena que eu não pegou os slides, porque nós pegamos as nossas pesquisas e consolidamos tudo nos slides, que daria uma visão assim bem bacana para os irmãos. Mas a próxima vai funcionar, né? Então que bom que a gente está estudando aqui. Mas tem uma coisa que o autor da lição ele fala, que é preciso estar no nosso coração.
Existem dois tipos de leitores da palavra de Deus. O primeiro tipo, ele pode olhar para isso e imaginar que a fé baseada em um livro com alguns mistérios não é uma fé segura. O segundo tipo pode olhar para isso e chegar à conclusão de que tais mistérios são um impulso ao estudo e também oportunidade de destaque para o tema central da Bíblia, o que é? A salvação em Jesus Cristo. Então, o que é o nosso coração? O que pensa o nosso coração? Né? Quantas vezes você já duvidou da palavra de Deus? Quantas vezes você leu um texto e ficou pensando? Peça sempre a orientação de Deus e de irmãos que têm bastante conhecimento. Com certeza, Deus falará ao seu coração. Passando para um outro item aí na página 16, a destruição de Sodoma e Gomorra. Hoje, é provável que se conheça o lugar onde ficaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, que foram destruídas conforme o capítulo 19 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que choveu fogo dos céus e que as cidades foram reduzidas a cinzas, sendo usada como exemplo de castigo em outra passagem, como esta passagem de 2 Pedro, 2,26. O mistério reside na forma da exata destruição. Novas teorias surgiram, baseadas em rochas e substâncias encontradas no lado noroeste do Mar Morto. A descoberta da trinitita, uma substância parecida com vidro que sobra depois de explosões de alta energia, e na região gerou especulações sobre a queda de meteoros ou algum evento catastrófico e violento. Independentemente da natureza do fenômeno, a evidência geológica e material sugere uma destruição repentina e de altíssima temperatura que corrobora a destruição bíblica. A destruição bíblica. Né? E esse texto lá de Gênesis 19 mostra, os anjos chegando, até Ló, e o pessoal da cidade lá percebe a presença e vai lá e tenta retirá-los de dentro da casa dele de todo jeito. É uma situação ali muito difícil, mas que no fim, a pedido de Abraão, Deus livrou ali a Ló e a sua família, Ló e suas filhas. Então, e a esposa, conforme a gente aprendeu quando era criança, virou o quê? Uma estátua de açúcar, de sal. Então, são mistérios que a ciência tenta explicar de toda forma, mas que realmente ocorreu. Fenômenos milagrosos e enigmas do templo. Esta sessão já explora os mistérios do Antigo Testamento que envolvem intervenções milagrosas diretas de Deus e enigmas relacionados à natureza e à história do templo que continuam a aguçar a curiosidade moderna, a aguçar a curiosidade moderna. Vamos lá? Alguns milagres que aconteceram nessa época que foram coisas assim, muito grandes. As 10 pragas do Egito, que foram aqueles desastres naturais, sobrenaturais, água em sangue, morte dos primogênitos. Um outro, qual foi?
já do povo entrando no deserto, atravessar o Mar Vermelho, né? Com Moisés, né? Lá no deserto, quando no início dessa história, aquela que estava pegando fogo, mas não se consumia, a sarça ardente, né? A água da rocha, né? Então, existiram ali, né, muitas coisas que mostram, né, a ação do Senhor, né, do Senhor. Vamos ver mais algumas, bem rapidamente, para não perder o tempo. Travessia do Rio Jordão, a queda da muralha de Jericó, o sol e a lua parados durante a batalha de Gibeão, né? E o dia prolongado para que Josué completasse a vitória, né? Os milagres de Elias e Eliseu, né? Como Elias, fogo no Monte Carmelo, a multiplicação dos alimentos, né, para a viúva, né, cura da lepra de Naamã, ressurreição de mortos, né, relatos de Elias, né, com o filho da viúva, e Eliseu ressuscitando o filho da sunamita, tudo, né? E ainda no texto aqui ele fala sobre os enigmas do templo, né? Os enigmas e mistérios em torno do templo de Jerusalém, especialmente o templo de Salomão, fascinam estudiosos e fiéis há milênios, misturando relatos bíblicos, simbolismo espiritual, né, lacunas arqueológicas, né? E quais são os principais mistérios, né? O chamir, né, que era a ferramenta misteriosa, né, diz a tradição rabínica, né, que Salomão foi proibido de usar ferramentas de ferro. Ferro era metal de guerra. Então, para cortar as pedras do templo, né, e para cortar as pedras era preciso, né, eles usaram o chamir, descrito ora como um verme, ora como uma substância ou mineral capaz de desintegrar diamante e pedra apenas com o toque. Mistério, né? Mistério. A glória de Shekinah, né, um fenômeno físico, acompanhava o templo. A Shekinah, a presença manifesta de Deus, né? Então, o que aconteceu? Durante a dedicação do templo, uma nuvem tão densa encheu o lugar que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé para ministrar. O enigma reside na natureza dessa nuvem de glória que marcava a habitação literal de Deus na terra. Isso no templo, né? No templo. Então é isso, né? Vamos falar agora sobre o maná do deserto, que também foi algo assim, né? E pasmem, vejam que se os irmãos leram o texto, né? O maná é um alimento sobrenatural providenciado por Deus para sustentar o povo de Israel durante sua travessia pelos desertos. Quais desertos? Sim, o deserto de Parã e o deserto de Zim. E isso não é algo que ficou apenas no passado. Até hoje, olhem só, gotejam essas sementes misteriosas em regiões bem diferentes do mundo. Na Sicília, que é uma ilha italiana no mar Mediterrâneo, ainda aparecem gotas de maná espalhadas pelo terreno de alguns jardins, bem como em regiões do Egito e da Arábia. A composição e o progresso e o processo de surgimento do maná, se é puramente milagroso ou se Deus utilizou um fenômeno natural conhecido de maneira milagrosa, continua objeto de estudo. Já pensou? Você está lá na Sicília e começar a descer, né? Oh, Deus, né? Isso é maravilhoso, né?
para a gente estudar essas coisas, tem que ter tempo, né? E, olha, eu fico lá, eu vou pesquisando, procurando, vou imprimindo, e a Vilma só vai olhando, né? Até onde que vai essa brincadeira. E é muita coisa. E se a gente for falar tudo, tem que ser igual aos cultos lá da Coreia. É três cânticos e 4 horas de palavra, né? E o povo ama, né? O povo ama aquilo lá, né? A NASA e o livro de Josué. Olha só. Vamos ver primeiro o que está escrito lá em Josué 10, de 12 a 15. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. E então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento de Gilgal. Olha, né? E a NASA nessa história, né? E a NASA, né? O episódio em que Deus atende a oração de Josué, né? Estendendo a duração do dia, né? Para garantir a vitória contra os amorreus, sempre causou muita estranheza. Em 69, um evento durante a preparação da missão Apolo 11 trouxe esse mistério à tona, em um embate entre cientistas naturalistas e cristãos sobre a necessidade de sapatas do módulo lunar. Os cientistas cristãos teriam argumentado que os cálculos de voo deveriam considerar o tempo em que a Lua e a Terra teriam parado durante o milagre de Josué. Olha isso. Esses cristãos arrisca a pele. Ainda que a história da NASA confirmando Josué seja provavelmente uma lenda urbana que se popularizou, ela ilustra a seriedade com que mesmo os fenômenos milagrosos bíblicos são examinados, demonstrando que o texto de Josué lida com uma quebra de ritmo celestial que desafia a cronologia, né? É coisas de Deus e que nós não vamos entender, né? Não vamos entender. Aí agora vamos para os monstrinhos, né? O Behemoth e o Leviatã, né? Tanto o Behemoth, que é falado lá no capítulo 40 de Jó, quanto o Leviatã, no capítulo 41 do mesmo livro, eles são criaturas descritas com detalhes pelo próprio Deus no livro de Jó. E embora as traduções sugiram figuras como o hipopótamo e o crocodilo, o que sabemos desses animais não combina perfeitamente com a descrição épica apresentada no texto, como o Leviatã soltando chamas, né? Ou o Behemoth, né? Cuja cauda balança como cedro. Alguns estudiosos defendem que o livro de Jó, sendo um dos mais antigos da Bíblia, poderia estar descrevendo criaturas já extintas, talvez até espécies pré-históricas como dinossauros, que viveram em uma época em que a fauna do planeta era muito diferente. E em todo caso, este é mais um mistério da natureza que aguça a curiosidade, né? Apontando para a vastidão da criação, do poder da criação do Senhor, o nosso Deus, né? Então, o Behemoth como um hipopótamo é a interpretação mais comum devido ao habitat aquático e à força, né? Agora, o detalhe, né? A cauda como cedro gera dúvidas, né? Porque eu acho que a cauda
do hipopótamo é pequenininho, né? É isso mesmo, é pequeno. A força. Seus ossos são como tubos de bronze e as suas costelas como barras de ferro. Ele move sua cauda como um cedro, uma árvore, né? Uma árvore típica lá daquele lugar, que é enorme e muito robusta, né? Então, esse é o Behemoth. E o Leviatã, né, que já tem uma outra visão, né, porque é uma visão também espiritual, né? Se o Behemoth é o monstro da terra, o Leviatã é o terror absoluto dos mares. Ele é descrito em detalhes em Jó 41 como uma criatura invencível para o homem, representando o caos que só Deus pode domar, né? E aqui os mistérios dessa fera, né? A descrição bíblica é cinematográfica, né? Porque fala assim realmente de um monstro, né? Suas costas são cobertas por fileiras de escudos tão próximos que nem o ar passa entre eles. O texto diz que sua boca saem labaredas e de suas narinas sai fumaça como de uma panela fervente. Os seus olhos são comparados aos raios da aurora, né? E ele é comparado aqui, né, a um crocodilo, né? Aí surgem, né, tantas conversas, né? O que nós podemos ver na Bíblia a respeito desse ser, né? Diferente de outros animais, o Leviatã tem um papel profético. Salmo 74 diz que Deus esmagou as cabeças do Leviatã para alimentar o povo no deserto. Leviatã seria o Egito, no caso, né? Deus derrotou o Egito para a salvação do povo de Israel. Isaías 27 diz: profetiza que no fim dos tempos Deus matará o Leviatã, a serpente tortuosa, simbolizando a vitória final sobre o mal, né? Então, enquanto o Behemoth representa a força bruta terrestre, o Leviatã representa o orgulho e o medo espiritual, né? O orgulho e o medo espiritual. Tudo na Bíblia tem uma relação com o espiritual. Tudo, né? Basta a gente procurar, a gente pesquisar, a gente ver, né? Pedir que Deus fale aos nossos corações. Uma das coisas que intriga, né, muita gente: onde estão os objetos do templo? Onde estão os objetos do templo? Lá em 1 Reis 14, 25 e 26, está escrito: no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. E o que mais que sumiu ali? A Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança. Vamos lá. Em conexão com o Antigo Testamento, um dos enigmas mais comentados é o destino da arca, né, e dos demais instrumentos utilizados no Templo de Salomão. E a única menção na Escritura sobre um possível destino é o que Faraó Sisaque invadiu Judá e levou os tesouros da casa do Senhor. Contudo, essa menção não confirma os instrumentos originais estejam no Egito, pois eles poderiam ter sido espoliados em batalhas subsequentes. Há também a possibilidade de que os judeus tenham escondido os objetos ou os confiado a povos neutros, como insiste a lenda da Etiópia. O fato é, ninguém sabe com certeza
o paradeiro final desses objetos sagrados, né? Acho que isso aí a gente poderia perguntar para o Indiana Jones, né? Acho que ele deve ter uma... Estou brincando. Alguém já assistiu o filme? Indiana Jones e a Arca? Ou Hitler, sei lá. Concluindo, irmãos, esses mistérios, como eu já disse, eles podem ser lidos por dois tipos de pessoas. Aqueles, né? O primeiro vai olhar e imaginar que a fé é baseada nesse livro, com esses mistérios, não tem como, né, transmitir uma fé segura. Mas existe aquele que olha para o mesmo texto, que olha para isso e chega à conclusão de que esses mistérios são um impulso ao estudo e também uma oportunidade de destaque para um tema central da Bíblia, né? A história da salvação. São os mistérios de Deus. São os mistérios de Deus. O primeiro leitor vai pensar que gigantes inexplicados ou criaturas místicas descritas em Jó são uma pedra de tropeço para a fé. Mas ele se esquece que o objetivo da Bíblia não é descrever fundamentalmente detalhes culturais ou científicos. O objetivo da Bíblia é narrar uma história cujos pontos centrais estão longe de ser um mistério. Entre eventuais gigantes e monstros desconhecidos, a Bíblia é cheia de declarações inegáveis sobre a realidade. São afirmações claras da Escritura. O fato de que os seres humanos têm valor por serem imagem e semelhança de Deus. O fato de que há algo errado, que a Bíblia chama de pecado, com os seres humanos. O fato de que Deus não se agrada do estado atual do ser humano, da humanidade. O fato de que Deus providenciou o caminho para a salvação em Jesus Cristo. Assim, concluímos que os mistérios estão presentes na Escritura, mas em totalidade, a Bíblia é clara sobre aquilo que ela se propõe a afirmar. Com os mistérios, podemos ter curiosidade e pesquisa. Com o que é claro, devemos ter obediência e humildade. Amém? Que os irmãos possam ter essa curiosidade e buscar conhecer mais. E olha, esse campo é muito vasto. Ele é muito vasto. Eu ouvi um pastor um dia, ouvi a outro no outro dia, e é incrível como dentro da mesma igreja tem pessoas com pensamentos diferentes, né? Por quê? Porque são suposições. Mas o importante é saber que em todos os mistérios, esse final aqui demonstra que Deus quer realmente, né? Deus quer realmente que nós confiemos nele, que o busquemos, né? Com os mistérios podemos ter a curiosidade e a pesquisa. Com o que é claro, devemos ter obediência e humildade. Que você possa ter a curiosidade para conhecer, não para duvidar, não para questionar, mas para conhecer as verdades de Deus. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, Senhor. Nós sabemos que esse estudo às vezes gera, ó Pai, dúvidas no coração. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, há de suprir, ó Pai, cada uma dessas dúvidas naquele dia, ó Pai, em que estaremos contigo, ó Pai. Ó Pai, que a nossa fé seja muito maior
que as nossas dúvidas, ó Pai. E que o nosso amor por Ti, ó Pai, seja tão grande, ó Pai, como tem sido o seu amor pelas nossas vidas, ó Pai. Fica conosco nesta manhã, fala conosco sempre, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem é um estudo mais